Bom, para esse encontro de hoje, eu trouxe um tema que eu particularmente assim sou apaixonado, até sou enviesado, né? Adoro as certificações. E hoje a gente vai entender aí qual que é o impacto que elas têm aí na sua carreira. E até para um quebra-gelo aí depois vocês podem ir mandando, né? Se você já tem alguma certificação, não tem, pretende ter. Então, se possível, coloca aqui no chat se você já tem uma, duas ou zero. Então, quem puder colocar aí, só a gente estar começando. Então, ó, o Mariano já respondeu ali zero, Bruno zero, Carlos zero. Opa, então hoje é o dia certo para a gente aprender muita coisa. Então, vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar aqui primeiro, né? Bom, hoje eu estou como palestrante aí com vocês. Me chamo Ronan Lima, sou instrutor Microsoft, né? Atualmente aí MCT. Especialista nas áreas aí de engenharia de dados e nuvem, né? Então, já atuei aí em diferentes projetos, né, de diferentes áreas, né? Então, varejo, finanças, óleo e gás. Cara, já atuei um pouco em cada segmento aí do mercado. E, assim, muito do que me trouxe aonde eu tô foi através das certificações. Elas me acompanham e, inclusive, tenho uma agendada para a semana que vem. Então, esse sou eu. Talvez, não sei se alguém aqui me conhece de alguma rede social, né? Também faço bastante material, LinkedIn, YouTube, Instagram, e sempre com essa pegada aí de carreira, dados, certificação, e é o que a gente vai aprender aqui hoje. Então, primeiro eu defini aqui alguns tópicos principais, né, para estar sendo o nosso norte e para estar ajudando a gente aqui a explorar esse mundo de certificação, que confesso para vocês, é bem extenso. Então, sempre tenham muito cuidado, porque você pode atirar para qualquer lugar que você quiser. Security, dados, DevOps, front, back, todo lugar tem um pouco de certificação e cada uma com um domínio diferente. Então, tem até o nosso amigo aqui, Garfield, ele pensando em tirar a DP200, a DP700, que atualmente é a certificação de engenharia de dados. E bom, dos pontos aqui principais, né? Então a gente vai passar por que certificações importam, né? Então vamos estar entrando nesse mundo, né? Principais certificações, então olhar aí pelo menos os principais provedoras, né? Que geralmente é as que mandam no mercado. Estratégias, né? Para a gente estar alinhando junto com as certificações, que é importante também. E no final, tem um bônus aí para quem ficar também antes dos livros, que é algumas dicas aí de como vocês economizarem nas certificações, que inclusive são eventos que estão rolando no momento. Então, bora lá entender, né? Nosso primeiro. é, Beleza. Aí aqui, só fazendo um parêntese, né? Tem uma diferença entre você ter um selo e você gerar resultados reais, né? Eu acho que vale sempre essa pontuação, porque de nada adianta eu ter 600 badges lá, várias diferentes provedores, diferentes stacks, mas eu não consegui colocar isso em prática, eu não tenho um portfólio, eu não estou fomentando ali o meu network, né, a nível de como que eu trago, né, contatos, empresas, etc., projetos para mim através das certificações, né? E não estou conseguindo me diferenciar, porque eu tenho só um selo, né? Eu não estou gerando resultado e mostrando esse resultado através ali das certificações. Então, sempre com aquele cuidado, né? Não adianta você ser aquele cara que, nossa, 20x, né? Você entra às vezes lá no LinkedIn, 20x, mas aí você faz uma pergunta, ah, cara. Várias vezes a gente pega alguém numa entrevista ali no pulo do gato. Ah, como que eu faço a permissão fulano de tal? Aí, cara, nossa, eu usei uma colinha ali na prova, essa parte eu não vi. Então, assim, é sempre ter esse cuidado, porque ao mesmo tempo que você tem uma certificação e brilha os olhos, você também vai ser cobrado por ela, né? Porque a expectativa de quem te contrata ou de quem
tá fazendo um hunt, né? Por você, vai lá em cima. Nossa, aquele cara é certificado. Então, provavelmente se eu trouxer ele para o meu projeto, ele vai trazer resultados X, Y, Z. Então, é sempre tá bom alinhado isso, bem alinhado isso, né? E beleza, né? E vamos lá, né? Por que que as certificações importam e quando não importam, né? Em que momento que elas não importam? Bom, como aqui o foco, né, é na galera de dados, nada mais, nada menos do que trazer dados, né, que comprovem isso, né? Então, baseado em dados, a gente tem aqui números bem relevantes sobre como as certificações trazem resultados, né? Se a gente olhar aqui no primeiro quadradinho, né? Não sei se vocês estão vendo a bolinha do meu mouse, confirmem, por favor, aí no chat. Todo mundo vendo aqui? Eu estou movimentando? Dando para ver? Sim. Beleza. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui no primeiro quadradinho, né? Isso aqui é uma pesquisa oficial, né, da Microsoft Learn ali com a PersonView, que são basicamente uma é a provedora, outra é a que marca os exames e audita. Então, teve uma pesquisa, né, com diversos profissionais, né, de áreas aí diferentes. E, cara, dentro dessa pesquisa teve alguns resultados aqui bem interessantes, que é o quê? Primeiro, 27% de quem fez uma certificação disse que logo depois teve algum resultado relacionado ao seu salário. Ou seja, eu fui lá, marquei uma certificação Engenharia de dados do Fabric. E, cara, logo depois eu tive algum retorno ali, seja dentro da minha empresa, seja uma oportunidade nova, seja um estágio. Então, pelo menos 27% dessas pessoas já viram o resultado ali logo de cara. Ou seja, o que que a gente pode concluir com isso, né? Que o seu esforço, né, tá valendo dinheiro, né? Afinal, você já foi ali, estudou, tirou a prova e teve um resultado assim bem rápido, né? Vamos dizer, né? E logo após isso, né, a gente tem ali 36% disseram que ficaram mais confiantes, né, ao encarar algum tipo de tarefa. E o que a gente pode entender com isso, né? Recentemente a gente tem lançamentos de diversos produtos, seja de IA, seja de dados, seja de tecnologia como um todo, né? E nada melhor do que aprender com essas certificações que as próprias provedoras lançam, né? Um exemplo é que a gente tem uma tecnologia super nova, que é o próprio Microsoft Fabric. Dificilmente a gente vai achar mais material ou mais conteúdo do que no próprio conteúdo da Microsoft. Então, uma alternativa, cara, não estou confiante para executar aquela tarefa, não estou confiante para fazer aquela configuração XYZ. Cara, vou dar uma olhada naquela certificação e durante a certificação eu vou estar aprendendo. E aí, quando eu precisar executar aquela tarefa, que talvez no passado era complexa para mim porque eu nunca tinha ouvido falar da ferramenta, agora eu consigo fazer. Por quê? Justamente porque eu fui lá, entendi, pratiquei, fiz os laboratórios, né? E aí consegui melhorar o meu aprendizado ali em termos do que eu precisava executar, né? Depois disso, a gente tem 70. Opa, acho que teve alguém que escreveu ali. Lembrando que sua página da documentação do. Inclusive a gente tem uma contribuição, né? O Bruno está comentando no chat. A gente teve um projeto interno que a gente tinha uma feature que a gente precisava aplicar e ela não tinha ainda dentro da documentação da Microsoft. E aí a gente, caos e caos, falou com a Microsoft e acabou surgindo essa documentação por causa da gente. Então, conecta com o que a gente está falando aqui. E assim, o que que eu quero dizer aqui com o 70%, né? É um tópico importante também, né? E muito comum durante consultorias, empresas de diferentes portes. Geralmente, a grande maioria vai custear isso para você. Então, às vezes, você fica com aquele sentimento assim: ah, não vou fazer porque tem que pagar. Ah, não vou fazer porque custa US$ 100. Enfim, sempre colocando várias barreirinhas, né? E eu digo para vocês, dezenas de empresas elas suportam ali as certificações para você.
Inclusive, algumas têm até descontos de 100% se você for agendar a prova, né? Dependendo do nível de parceiro, etc. Então, assim, as empresas também investem em você, né? Se você quer fazer aquela certificação específica, e às vezes aquela certificação vale um ponto para algum programa de parceiro ali interno. Então, assim, é aquela relação de ganha-ganha, né? Você faz a certificação que depois você vai levar na sua carreira, e a empresa também te suporta, né, naquele momento, e ela tem um status ali interessante em relação aos provedores, né? Depois disso, né? 90% de quem tirou recomenda para o próximo colega. Inclusive eu recomendo bastante. Se você não tem nenhuma hoje, a gente está falando aqui e até o final eu espero que você decida assim, olha, eu quero seguir na carreira tal, eu acho que eu vou escolher a trilha tal e quero tirar a certificação XYZ. Então, vamos mais ou menos com esse mindset aqui até o final, que eu acho que ajuda todo mundo e você também está ajudando a sua carreira. Ah lá, o Liquendo comentando ali da certificação do Fabric. Tá em alta aí. A gente vai ver mais pro final. Bom, e além disso, pessoal, não menos importante, 91% dos entrevistados ali dentro, né, disseram que recrutadores, né, olham como um fator decisivo durante ali o processo seletivo, né? Então, a grande maioria dos recrutadores vão te fazer essa pergunta ou vão te avaliar, né, na hora de decidir. Às vezes tem dois candidatos excelentes, os dois no mesmo nível e, poxa, um é certificado. Então, você tem um plusinho a mais ali, né? Você tem algo que te traz uma vantagem, competitiva ali em relação ao mercado, né? E, bom, como os nossos amigos Minions ali estão comemorando, né? As certificações aí aumentam, né, o potencial da sua carreira, faz você ser um profissional mais vendido ali, né? É mais fácil vender você, né? É mais fácil você, às vezes, se destacar no processo seletivo, né? Imagina que tá todo mundo igualzinho ali, padrão, né? Que nem os Minions, e tem você que tá vestido igualzinho, mas você tem uma badgezinha ali da AWS, do GCP, enfim, do provider aí que for o seu, que você gostar mais, ou que for o projeto que você tá, ele vai te trazer aí um diferencial muito significativo. E vamos lá entender, né? E beleza, a gente entendeu quando elas importam 100%, quando eu devo aplicar, etc. Me traz vantagem. Mas assim, quando que ela não vai fazer diferença? Porque a gente tem que ter um cuidado, como eu comentei anteriormente, né? Se você fizer a certificação, for lá, decorar a questão, usar métodos não apropriados, né? Tentar conseguir umas respostas soltas aí, enfim, que a gente sabe que existem esses métodos. Tentar decorar ali na cabeça, né, que a gente fala de dumps, né, tentar usar dumps de certificação, que é basicamente algum banco de questão não validado, que alguém conseguiu, alguém validou e isso foi se espalhando. Não utilizem, é a dica que fica hoje. Mas assim, se você fizer isso, e não praticar, não pôr a mão na massa, não criar um recurso, não fizer um laboratório, cara, não vai adiantar nada. Porque você vai ser aquele cara com a carteira de motorista que não sabe dirigir. Não sabe fazer uma baliza, não sabe dar uma ré, aí passa direto do semáforo ali, mesmo fechado, não presta atenção. Então, assim, tem regras, a gente tem que seguir. É, tem etapas, né? Imagina que a certificação é uma escadinha, cara. Você precisa estudar, opa, uma primeira etapa. Você precisa fazer os laboratórios, opa, mais uma etapa. Eu preciso criar alguma coisa, preciso pôr em prática. Então, é isso. E também, né? Você ser um colecionador de badge, né? Às vezes você vai ter aquele cara que, nossa senhora, esses dias teve alguém que me mandou, um cara, ele era um cara japonês, ele era 602x. Aí assim, gente, ele tinha AWS, GCP, Databricks. E aí, assim, no final, você fica parecendo aquele pato, né? Ele não anda direito, ele não voa direito, ele não nada direito.
Então, assim, o ideal é você focar no que faz sentido para sua carreira. Então, se eu sou um analista de dados, opa, eu vou seguir pelas carreiras de análise de dados, né? Vou procurar as certificações de análise de dados. Ah, se eu sou cientista, opa, então eu vou procurar o roteiro do cientista, né? Eu vou olhar tópicos ali de matemática, modelos, machine learning, supervisionado, não supervisionado. Então, assim, eu vou focar no que faz sentido para minha carreira, né? Não vou estar atirando para todo lado, que aí no final fica parecendo aquele cara que, poxa, o cara sabe de tudo, mas ele não é especialista em nada. E a gente sabe, principalmente quem atua muito tempo na área, que quando o negócio começa a pegar fogo, geralmente todo mundo quer um especialista, né? Chama o especialista. Não, chama o fulano de tal. Meu Deus do céu, que ele tá aqui desde o começo do projeto. Ele sabe na cabeça, não sei o quê. Então, assim, sempre sejam especialistas, né? Recomendo que sejam especialistas, que ajuda muito na carreira de vocês. E assim, que nem a gente falou aqui, né? O segredo, né, tá ali numa combinação de ações, né? Então a gente tem certificações, mais os projetos, mais o network, e aí você unindo tudo, você vira aquele profissional aí que as empresas ficam ali brigando no tapa, né? Ah, não, eu quero esse cara, não traz ele pra cá, não, que vai melhorar minha pontuação aqui no parceiro tal. Então, fiquem de olho aí nas certificações, que elas importam muito. E vamos continuar, né? Nosso segundo tópico aqui. E aqui, quem ainda está na dúvida? Ah, quero seguir Microsoft, mas estou na dúvida porque não combina muito comigo. Eu sou um cara que gosta mais de atuar com startups, ou eu sou um cara que gosta de mais atuar com as grandes corporações, enfim. A gente vai entender aqui qual que combina com qual, né? Qual que você vai ter mais oportunidades, enfim. Vamos estar entendendo. Beleza. E a primeira, né, não menos importante, inclusive a minha favorita, né? Microsoft. E aí vocês vão dizer assim, poxa, mas por que Microsoft, né? Que coisa. Pô, Microsoft, já uso o pacote Office, já acho chato demais ter que usar o pacote Office. Mas não, pessoal. Microsoft, eu sempre digo assim, a mais amigável de todas as nuvens em termos de certificação vai ser a Microsoft. A mais parceira e a que mais vai dar voucher para você durante o ano. Então, assim, não tem muito porque você não escolher ela. Mas aí eu deixo para vocês, senão vou estar enviesando aqui. Beleza? Então, cara, diferenciais da Microsoft, né? Cara, a Microsoft, ela pensa muito, muito, muito em integração. Então, quando você para pensar, cara, nossa, eu sou de dados, preciso integrar um SharePoint, cara, não tô conseguindo. Provavelmente vai ter algum plugin, vai ter alguma coisa, um conector nativo da Microsoft que você vai conseguir conectar lá. Ou uma API, alguma coisa. Então, assim, a Microsoft sempre tenta facilitar. Ó, tem alternativa em código, mas tem alternativa em caixinha também, se você quiser arrastar. Para quem é fã do ADF aí, eu não sei se alguém conhece aqui o ADF. Quem conhece já o ADF, coloca no chat aí, conheço ou não conheço. O Azure Data Factor. E assim, sempre com essa pegada de ferramentas que ajudam você, né, a conseguir ajustar, né, seu dia a dia, conseguir trabalhar mais tranquilo. E, bom, de certificações, a gente vai ter vários preços, né? E vários níveis, né? Então, cara, eu não sei por onde começar, tô na dúvida. Se você é de dados, você pode começar aí com a DP900. DP900, o que que você vai ver? Fundamentos de dados, bancos de dados, SQL, NoSQL, estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Então você vai ver as bases lá do início de dados, SQL, Query, um pouco de Spark. Ah, qual ferramenta que eu faço ETL? ADF. Ah, qual ferramenta que eu uso para processamento de dados em larga escala?
Databricks, Synapse. Então, a primeira que você pode começar ali é a DP900. Vai ser ali o seu pontapé, né? Depois, a gente pode avançar qual o roteiro que eu quero seguir. Estou na dúvida, comecei ali, fiz a DP900, mas eu não sei se eu quero ser engenheiro, se eu quero ser analista, se eu quero ser cientista. Então, o que eu sempre recomendo, assim, eu até digo, né, no início da minha jornada em dados, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser engenheiro de machine learning. Não me pergunte por quê. Não, porque robô. Eu gostava daquele filme também, O Robô, né? Aí eu falei, não, eu gosto de machine learning. Aí, cara, comecei a estudar. Nossa Senhora, aí modelo, matemática, não sei o quê, regressão linear, regressão logística. Eu falei, cara, muito bom, mas não é pra mim. Aí, cara, teve algum evento que teve live e, cara, alguém apresentou engenharia de dados. Aí eu falei assim, ah, mas engenharia de dados é interessante, cara. Aí, cara, comecei a pesquisar. Aí, SQL, Python, cara, Databricks. Aí, cara, foi. Inclusive, eu tô até com a camisa aqui do Spark, né? Mas, cara, acabei me apaixonando aí pela engenharia de dados, né? Então, se você quer ser engenheiro de dados, pode seguir aqui com a DP700, que é a certificação de engenheiro de dados. Se você quer seguir no roteiro de analista de dados, que é com foco ali em Power BI, modelagem, DAX, você pode seguir aqui a PL300, né? Acabei ficando devendo para vocês aqui os númerozinhos, né, que ajuda também, que as provas são meio enigmáticas, né? Tem um número e tem um nome. Mas se vocês jogarem o nome mais Microsoft, sempre vai cair na prova. E não menos importante, né? Cientista de dados aí, né? Que você vai ver os modelos lá, de machine learning, AutoML, visão computacional, né? Computer vision, e etc. Você vai ver um pouco de tudo isso ali em cientista de dados, beleza? E cientista de dados é a DP100. Para quem quiser procurar depois, não esqueçam. E aí, alguns diferenciais ali que eu coloquei também, né? Que ó, hoje a Microsoft é 20% do mercado, né? Com base no último relatório, né? Ali olhando as fatias do mercado, né? Que se dividem as clouds. E tem um bônus na Microsoft, a renovação é gratuita. Então, não esqueçam disso, porque depois a gente vai ver as outras e tem alguns custos envolvidos. Beleza? Então, vamos para a próxima, né? AWS. AWS raramente você vai viver no mundo da tecnologia, né? Sem escutar um pouco dessa sigla, né? É uma raridade quase se você perguntar para alguém e você conhece a AWS, com certeza vai dizer que conhece, né? Eu já ouviu falar ou já comprou na Amazon, né? E bom, primeiro, se você quer começar lá na AWS, ela já usa uns nomezinhos ali um pouco diferentes, né? Mas não é tão diferente do que a gente está acostumado, né? A primeira certificação da AWS vai ser a Cloud Practitioner, que é a mais tradicional, né? Da AWS. A AWS acaba não distribuindo várias bases, né? De certificações de iniciante, né? Se você for ver na Microsoft tem iniciante para security, iniciante para IA, iniciante para não sei o quê. Então, eu acho que agora que a AWS tem a IA Practitioner, né? Mas no passado só tinha só a cloud. Você saía da cloud e ia para qualquer outro roteiro, né? Então você vai começar na cloud, aí, respectivamente, né? Engenheiro de dados, engenheiro de machine learning ou analista de dados, né? Algumas certificações na AWS só tem a nível de especialista, né? Exemplo ali da Specialty de Data Analytics, né? Ela não tem uma Associate. A Machine Learning você vai encontrar a Associate e a Specialty, que basicamente são os níveis, né? Ali dentro das certificações, né? Você vai galgando, né, os níveis, né? Também tem a diferença de valores, né? Então, US$ 100 para início, US$ 150 para associates e US$ 300 para as especialistas, né? Que eu acho particularmente bastante caro, tá? Mas bora lá. Bom, e aí você vai, pô, mas você falou que a Microsoft era mãe de todo mundo aí, né? Facilita o trabalho, não sei o quê. Por que que eu escolheria a AWS?
Porque a AWS tem a maior fatia do mercado, né? A AWS, ela, na grande maioria aí das empresas, pelo menos os bancos, né, até no Brasil mesmo, você vai encontrar vários bancões, né, que usam a AWS, né? São parceiros, enfim. E aí você pode seguir numa cloud, né? E aí depois você só faz o paralelo, né? Eu sempre falo assim, não adianta você ser multi-cloud. Mais uma vez a gente está entrando no dilema do pato, né? Não adianta você, nossa, eu tenho que ser especialista em todas as clouds, eu tenho que manjar de tudo, todas as ferramentas possíveis. Cara, você vai ficar estudando aí pro resto da vida e não vai acabar material para você estudar. Então, assim, sempre tenta especializar em uma, escolhe uma. Se depois você quiser navegar em outra, você vai ter o mesmo serviço praticamente com nomes diferentes. Então você vai ter lá, sei lá, o Azure Blob Storage. Aí na AWS você vai ter o S3. Você vai ter o Azure Data Factory. Na AWS você vai ter o AWS Glue. Então você vai ter os serviços que basicamente fazem quase a mesma coisa com nomes ali diferentes, né? E beleza, né? E a AWS, né? Você vai ter mais vagas e, um parêntese, a validade é um pouco maior, né? Ela é 3 anos. A validade da AWS já é 3 anos. A da Microsoft eu acabei não pontuando ali, mas era um ano, tá? Um ano a validade. E aqui você tem que pagar pela renovação. Então, é isso, galera. E chegamos na GCP, né? Que inclusive tem uma novidade nesse slide aqui, que é a Data Practitioner, que não existia no passado, né? Você só tinha a Cloud Engineer, que era a certificação mais famosa aí por muito tempo, né? Da, da GCP, né? Foi famosa aí por bastante tempo. Mas agora tem uma certificação de entrada ali de dados, né? Com foco em dados, né? Que é a certificação Data Practitioner. Então, basicamente, a gente vai ver as mesmas bases ali, né? Então, básico de dados, ciclo, no ciclo, estruturado, não, semi-estruturado, etc. Enfim, vamos ver as bases fundamentais de dados, né? E aí depois a gente pode tomar ali outras decisões, né? Posso seguir com engenharia, posso seguir com aprendizado, posso seguir com a engenheiro de banco de dados, que também é uma certificação relativa nova, né? É relativamente nova, né? Ela é parecida com a DP300 da Microsoft, que é a certificação de DBA, administrador de dados. E aí você vai perguntar por que GCP, né? Ah, por que que eu escolheria GCP, né? Aí aqui já fica umas, quero seguir numa carreira dinâmica, inovadora, quero arriscar. Eu tô para jogo, né? Tô para jogo. Quero participar aí das startups que estão nascendo hoje. Então, basicamente, você pode arriscar aqui na GCP. Então, boa parte das startups aí que estão nascendo geralmente estão aí ou em GCP ou em AWS, né? E aí você tem ali o BigQuery, que é o, cara, disparado aí, famosíssimo. Então você consegue fazer tudo ali fazendo em SQL, até acho que um modelo de preditivo agora você consegue fazer com SQL lá no BigQuery. Então tem muita coisa ali que dá para você fazer. Ela tem uma fatia um pouco menor no mercado ali, né, 13%, mas ela vem brigando bastante, né, para pegar, principalmente aqui no Brasil, a gente tem visto alguns movimentos, né, que sempre tem, né, aquele, a gente estava na AWS, agora vai para GCP, aí estava na GCP, agora vai para Azure e vai tendo essas trocas, né? De validade, né? Você vai encontrar ali validades diferentes para provas diferentes, né? Então, se você fizer uma professional, ela é válida por 2 anos, e as associates também, né? E as fundamentos ali são válidas por 3 anos, né? Então, as mais de entrada valem mais tempo, as mais professionals valem um pouco menos tempo. E assim, pessoal, geralmente essas certificações do material muda bastante. Então, eu indico, né? Se você for renovar, ou se você for tirar ela de novo, não vá com a cara e a coragem, que não vai dar muito certo, não. Porque tem o risco de ter dezenas de features novas ou até nomes diferentes. E aí você vai ficar, caramba, cara, eu nunca vi isso aqui, ou então nunca apliquei isso, porque às vezes é um serviço muito novo, né, que acabou de sair. E aí, às vezes você não colocou em prática num projeto que você tá, né? Ou então é uma feature ali que tá um pouquinho mais em preview e às vezes você não conseguiu colocar ela aí num ambiente de produção, né? E
da galera de dados aqui, né? Tem também os players novos, né? Os destaques aí que estão surgindo e ninguém consegue parar mais, né? Databricks aqui, quem puder mandar no chat, se conhece ou não o Databricks, pode mandar um sim aí. Databricks tem crescido, assim, extremamente. É, olha o Criandro aí fazendo gracinha. É o cara que quase que come o Databricks com farinha. Mas, assim, tem crescido bastante. Se eu não me engano, é a terceira startup das startups a nível global mais valiosa do mundo. E isso que ela atua só com dados e IA, né? Então, assim, cresceu bastante, né? Conseguiu pegar um pouco dos players ali, né? Hoje você basicamente processa e grava nas clouds, né? Então, eu uso, trabalho meu dado ali, uso modelos de machine learning, IA generativa, faço análise de dados e aí eu gravo num GCP, gravo num S3, gravo num Data Lake Gen 2 lá da Microsoft. E enfim, basicamente isso aqui são as plataformas, né, que a gente consegue ali concentrar, né, os nossos dados analíticos, né? Então, até painéis hoje já é possível você criar, né? Então, antes a gente tinha ali basicamente o Power BI dominando bastante, né? Tableau, Qlik, mas agora a gente tem aqui alguns providers que também estão com um pouco dessa fatia, né? E aí a gente tem governança, tem o Spark, né, ali por baixo dos panos. Aqui até tem uma certa briga, né, porque as duas você consegue rodar notebooks, né, notebooks ali em Python, né, basicamente é o Jupyter Notebook com a cara de cada um, né. Então você consegue rodar os dois aqui em ambientes diferentes, só que o Snowflake, ele tá indo numa pegada mais full SQL. O que ele puder fazer em SQL, ele vai tentar fazer de qualquer maneira. Então, time travel, governança, delta share, mascaramento de dados, o que ele puder, ele está criando alguma função que dá para fazer isso em SQL. Então, aí tem favoritismo, né? E aqui, Databricks, né, nasceu ali do Apache Spark, né? Então, tudo que a gente quiser fazer de Apache Spark tem lá um pouco, você consegue fazer, né? Então, é isso. Indico se você puder estudar as duas, estude, mas acho que é sempre bom escolher ou uma ou outra, né? Porque aí depois, você estando mais especializado, você consegue navegar em ambas. Eu sempre recomendo isso. Beleza? Inclusive tem o nosso amigo ali no canto, olhando meio desconfiado, ó, qual que você vai escolher aí? Direita ou esquerda? Beleza? Fechou. E estratégias, né, pessoal? Estratégias de carreira, né? De nada adianta lá eu ter, poxa, um monte de certificação, pô, coloco projeto, faço um monte de entrega. Só que eu sou aquele cara que, pô, não gosta de falar. Nossa senhora, se falar em meetup já me dá arrepio. Se falar em palestra, eu já desligo a câmera, já saio correndo. Então, assim, pessoal. Você pode ser tímido, né? Não é pecado ninguém ser o mais caladão, né? Faz parte, normal, né? Mas assim, você sempre esteja fomentando, né, a sua carreira, seja estratégico, né? Então, cara, vou tirar a certificação tal. Então, pô, já tenta falar com a galera do time, ó, galera, tô aqui tentando tirar a certificação tal. Será que alguém aqui no time tem? Você tem alguma dica, algum laboratório que você fez? Algum material do YouTube, alguma comunidade que você participa? Um grupo de estudo que pode me ajudar, cara? Cara, às vezes tem um cara do seu lado que tem a mesma a certificação que você quer, e aí você tá indo, nossa, lá do outro lado, ou então tá indo, sei lá, pagar um curso caríssimo e tem um cara que tá cantando a pedra aqui do seu lado e você nem sabe. Então, sempre fomentem isso. E assim, uma regra que ajuda muito em termos de certificação, assim, ajuda bastante, cara. É você assumir o compromisso que você vai fazer. Cara, escolhi a prova. Vai lá, paga e marca. Marca o dia. Marca, assim, seu objetivo. Depois que você escolheu, cara, o primeiro objetivo é marcar a prova. Por quê? Enquanto você não tiver um compromisso fixo, uma data,
você vai, cara, você vai ficar se arrastando. Eu tenho um amigo que trabalhou num projeto comigo, inclusive várias dicas. Ele conseguiu sair de estagiário e acabou virando engenheiro júnior num projeto que a gente atuou aí bem bacana. É, Só que ele tinha agendado ele ia fazer a DP-203, só que ele não agendava. Aí ele ficava assim, cara, eu preciso de mais material porque eu tô quase para agendar a DP-203. Aí você ia lá, mano, manda esse link. Aí manda esse outro, manda esse tutorial, manda esse evento, manda esse. Ele já tinha tanta coisa que o voucher que ele já tinha recebido de um ano atrás já tinha vencido e ele não tinha agendado a prova ainda. Então, enquanto você não tiver aquele compromisso, aquela data fixada, né? Você vai ficar adiando, cara. Você vai ficar ali dando volta, vai ficar, ixi, eu não sei se é a hora, vai que vou queimar dinheiro. Nossa senhora, se eu não passar, não vão me reembolsar. Então, sem terrorismo, se você tiver a data ali, você consegue estabelecer um plano e consegue agendar com mais facilidade, né? E também ali participe, né? Se você tiver oportunidade de participar de eventos, sejam eles online ou presenciais, cara, participe. É bom para você, é bom para sua carreira, é bom para quem tá palestrando também lá, ver que você tá animado e tal. E assim, gente, surgem oportunidades de onde você menos espera. Às vezes é alguém que você tá falando ali, você encontra depois, é o cara que tá trabalhando no seu time e, nossa, já te indicou para outra vaga e esse cara aqui já tava precisando de outro, que aí você já indicou seu amigo. Então, cara, é conexão. No final do dia, todo mundo é ser humano, a gente precisa de conexão, né? Contato aí com outras pessoas. E assim, posicionamento, né? Se especialize no nicho, trabalhe sua comunicação, seja encontrável, né? Então, cara, ó, assim assado, já trabalhei assim, não sei aonde, pam, 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 pam. Consegue achar as contribuições ali que eu fiz. Se você quiser também postar alguma coisa, ah, cara, passei na certificação tal, também é legal. Mostra ali que é possível. Às vezes você, isso é besteira, né? Ficar postando, mas às vezes tem uma pessoa ali que, cara, tá na sua rede desacreditada e aí olha, caraca, o fulano ali, pô, é estagiário, cara, ele conseguiu passar, então se ele conseguiu, eu também consigo. E aí, às vezes, você, cara, do nada você incentivou alguém que tava ali sem expectativas e deu certo super bem. E, cara, conseguiu se especializar, conseguiu seguir adiante, beleza? E é isso aqui de oportunidades, beleza? E, cara, preparação, né? Falamos um pouco de tudo aqui, né? Mas tá bom, né? Como que eu me preparo, né? Como que eu consigo ser assertivo ali em termos de certificação? E também como que eu não gasto uma fortuna, né? Porque pagar US$ 300 numa certificação. Aí o bolso dói, né? Se você tiver que pagar uma, tudo bem, né? Imagina que você tem que fazer três de US$ 300. Aí haja money, né? E beleza, quais materiais que tem, né? Que a gente pode utilizar para estar aí se preparando, né? Sem ter que gastar grandes fortunas, né? Tem alguns ali gratuitos que eu recomendo bastante. Então, primeiro, todo provedor de nuvem, ele vai ter uma um lugarzinho especial ali que ele vai colocar lá os mesmos treinamentos que te ajudam a se preparar para a certificação. Então, a Microsoft tem o Microsoft Learning, a AWS tem o AWS Skill Builder e a GCP tem o GCP Skill Boost. Eu acho que até mudou de nome, agora eu acho que é GCP Cloud Skills. Mas todos têm esse lugar lá para você treinar, enfim, praticar, fazer simulado, estudar o material oficial, ler a documentação, etc. E assim, a, a sua primeira fonte sempre tem que ser essa, cara, porque geralmente é onde está o material mais atualizado, é geralmente onde, assim, cara, acabou de sair uma nota na certificação, você vai lá e aprende no AWS Skill Builder. Até o nosso amigo aí, Rogério tá mergulhado aí no AWS Skill Builder. Então, primeira fonte sua tem que ser sempre a documentação lá oficial, né, os materiais oficiais, né? Aí depois que você fez isso, aí tem YouTuber,
tem eventos, tem alguns investimentos ali que você pode fazer também, né? Que é na Udemy, né? Se você tem alguns cursos lá dos nossos amigos indianos, né? Que são muito bons, né? Também tem uns cursos lá bem bacana. Você consegue fazer a um custo-benefício legal, então dá para você ir lá treinar, pagando um preço mais em conta. Os laboratórios, né? Às vezes a galera vende ali alguns laboratórios que você consegue fazer ali treinado, né? Passo a passo, enfim. Tem as plataformas também de escolas, né? Que você pode fazer, as escolas oficiais. Tem uma que eu. Grupos de estudo, né? Alguns grupos de estudo pagos. O Islab eu recomendo bastante. Se você nunca ouviu falar, depois dá um Google aí. É uma plataforma oficial, certificada lá pela Microsoft e tal. Então ela pode fazer simulado. Enfim, tem dezenas de certificações e eles também oferecem pequenos sandboxes, que são ambientes onde você consegue praticar o que está lá no exame, né? Ou praticar aquele mesmo ambiente que você quer colocar, colocar em produção, né? Tipo, exemplo, né? Tem um sandbox onde você cria um storage de data lake. Ou então tem um sandbox onde você provisiona máquinas virtuais, cria um Databricks e por aí vai. Beleza? Aí de metodologia, né? Talvez vocês achem que eu sou um pouco crítico, né? E eu vou dar aí de 1 mês a 6 meses. Vai depender muito do seu nível e de quanto de experiência que você tem naquela ferramenta. Lembrando que 1 mês é se forem certificações de entrada. Então, a Z900, DP900, Cloud Practitioner, essas tudo bem você fazer em 1 mês. Agora, se você me disser que você fez uma Databricks Associate em 1 mês, eu vou falar assim, eu duvido muito que tenha sido de forma justa, porque é bastante material, você tem que ler, reler, revisar, praticar, criar um laboratório, às vezes criar um ambiente, e alternando ali, né, entre teoria, prática, etc. E não tem jeito, isso aí leva tempo, demora para você pegar a manha, que nem o nosso amigo aí, ele que disse, né? Provavelmente a pessoa usou dump, né? Que basicamente são colas que a pessoa foi lá, gravou. E assim, gente, não são métodos positivos, né? Tem métodos aqui que a gente já viu dezenas que são muito melhores e você vai aprender de verdade. E além disso, quando você estiver no finalzinho ali, que você já tiver entendido do material, você pode fazer simulados. E essas plataformas têm também os simulados lá oficiais. Você pode fazer. O da Microsoft lá tem o Microsoft Assessments, alguma coisa lá, que você escolhe a prova, aí inicia uma caixinha lá, e aí você responde 50 perguntas baseadas no exame oficial. E se você erra a pergunta, ela te dá o link da documentação para você estudar. Então isso aí é bem interessante, né? Mas lembrando, é no final já, depois que você viu todo o material, aí faz sentido você estudar, fazer os simulados, né? Antes disso, não é muito legal porque você pode criar o vício de querer só gravar as questões, né? E aí vai ser aquele negócio, né? Você entende ali no momento, mas depois você já não lembra de nada, né? Porque é a diferença, né? Entre gravar e aprender de verdade, né? E caso você não queira pagar aí fortunas, tem desconto de estudante. Tem aí na Microsoft, tem lá o Microsoft Student, que você vai nas configurações lá, marca que você é estudante, aí quando você for agendar um exame, você vai ter um desconto de US$ 59, eu acho que a prova fica 42, alguma coisa assim, tá? Então já é uma economizada a mais. Aí, possibilidades, né? Tem eventos, e não estou falando de um nem dois, tem dezenas de eventos ao longo do ano. Então você tem assim várias e várias e várias oportunidades de conseguir fazer aquela prova que você quer, de diferentes níveis, tá? Obviamente, tem eventos com temas específicos, né? Um evento sobre Fabric, aí vai ter certificações do Fabric. Um evento de IA, aí vai ter certificações de IA, e assim por diante, de acordo com o seu provedor ali de nuvem, né?
beleza? É, dica, existe aqui. Se quiser anotar, tirar um print, tirar uma foto, senão depois você pode pegar no material também. Mas existe o Microsoft Training Days, Virtual Training Days, que é basicamente um hub ali de certificações. Não sei se alguém conhece, se alguém conhece, ou um joinha ou manda aí no chat. Basicamente, ele é um hub onde você pode ir lá pesquisar o idioma e pesquisar qual a certificação, certo? Se você colocar no Google, você acha bem fácil. E aí vai ter um evento, que geralmente é um treinamento, de 1 ou 2 dias. Ali no caso do exemplo que a gente colocou. Todos são de 2 dias. Não sei se vocês conseguem ver ali. Aqui, ó. Todos são de 2 dias, certo? Inclusive, esses aqui aconteceram ontem e anteontem, né? Os três aí, praticamente. Os três aconteceram ontem e anteontem. E aí vai ter um instrutor ali, oficial, um MCT, que vai dar a aula lá para você. E no final da aula, tem uma validação, um formezinho que você preenche. E aí depois, eles te mandam, geralmente, 8 até 8 dias úteis, eles te mandam um código ou eles te avisam, está associado ao seu e-mail um voucher de desconto. E aí você pode marcar o seu exame lá com um desconto de 50%. Nesses eventos em específico, só está ocorrendo de 50%. No passado, era 100%, mas teve que mudar um pouco a política aí e agora é 50%. Mas mesmo assim, já é bastante, né? Se usar o desconto lá do estudante, por exemplo, que era 59, né, a prova. Ela já cai para 42, se eu usar mais um cupom de 50%, a prova já fica 21 e alguma coisa, né? Então já fica bem mais em conta, vai sair mais ou menos uns R$ 120, né? Não é caro, se a gente for ver, né? Uma pizza e ou 3 hambúrgueres. Então, não esqueçam, beleza? Além desse, tem outros eventos também que acontecem. Aqui eu tô puxando o saco da Microsoft, obviamente, né? Tem o evento aí da AWS rolando também. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no LinkedIn, eu devo estar postando nos próximos dias. Esse evento aqui, a princípio, ele é uma oportunidade, assim, excelentíssima para quem está focado aí em ferramentas de Microsoft. Por quê? Porque são dois exames diferentes, um de analista, um de Analytics e um de Engenharia de Dados, e duas certificações diferentes. Então, cara, se você quer seguir esse roteiro, você pode receber o cupom, o voucher daquela certificação. Por exemplo, aqui é a DP600 e a DP700. Uma focada mais em Analytics e a outra focada ali mais em Engenharia de Dados, né? As duas ali com focos diferentes, mas são excelentes aí opções, né? Em vista que é a ferramenta do momento, né? Vamos dizer assim. Então, se você fizer lá, cara, muito simples para você ganhar o voucher, tá? Até digo que esse aqui tá dado. Quem quiser ir pegar, eu já até recebi o meu, tá? Basta simplesmente você assistir uma sessão e pode ser qualquer uma delas, lembrando que vão ser 50 dias, né? 50 dias de preparação, e aí você pode assistir em sessões diferentes. Inclusive, tem uma coisa bem interessante, cadê que eu tinha pra falar? Ah, tá. Tem algumas sessões que vai trazer o Paulo Grijó, que foi, curiosamente, o cara que ganhou o melhor Power BI do mundo. Então, quem não sabia, tem um campeonato de Power BI e quem ganhou é um brasileiro. Curiosamente, é um brasileiro e ele tá nesses eventos lá. Enfim, tá tendo também um concurso de estudantes. Então, assim, uma oportunidade excelente, independente da certificação que você quer seguir ali. Façam lá, assistam, façam as trilhas. Quem quiser jogar no Google aí, facilmente você vai encontrar que é Fabric Data 10 e beleza, pessoal. Fechou? Então, 100% vocês vão conseguir tirar aí os vouchers para certificações. E assim, chegamos até aqui, beleza, né? E a frase que fica é, né?
sua jornada começa agora, então não deixa para amanhã não. Sai daqui da live, se você já printou ali a sua trilha, né? Ou se você depois que quiser acessar o material, aproveitem, né? Escolha aí uma certificação do seu objetivo, estuda pelo menos 1 a 2 horas por dia e pratica aí com laboratório, crie projetos, crie exemplos, coloque no Git, etc. Tudo isso aí vai ajudar você a ser aí o próximo ninja das certificações, né? E um obrigado a todos. Aqui está eu, minhas redes, quem quiser escanear o QR Code aí. E agora a gente abre aí para dúvidas. Olá, pessoal, dúvidas? Quem tiver dúvidas aí, Quem tiver alguma dúvida aí, levanta a mão, pode falar. aproveitem. Joga no chat também, né? Não quer falar, joga no chat. Estou estudando. Chegou uma ali, né? Pelo que eu vi, né? Nosso amigo Rogério Brum. Estou estudando para AWS Certified Databricks Engineer Associate. Alguma dica? Cara, a primeira dica de todas. Faça lá o nosso querido AWS Skills, obviamente, né? Não esqueça de olhar a guia do exame, porque pode ter alguma pegadinha lá na guia do exame, que é tipo assim: a partir do dia tal, os tópicos fulano, fulano e ciclano não estarão mais na prova. Aí você foi lá, se matou de estudar e o tópico não vai estar mais lá na prova. Vai ser outro tópico que você não fazia ideia. E aí, enfim, você vai perder uma porcentagem lá da prova que você podia estar conhecendo, né? Além desta dica, tem uma dica em relação à prática, né? Então, todos os provedores, eles têm uma quantidade ali inicial de dólares, de monies, né? Que a gente pode ir lá e brincar, né? Lembrando, não pode subir máquina para minerar, né? Não pode subir máquina para minerar Bitcoin. Mas você pode ir lá e criar os serviços, caso você queira, né? Um dos serviços que vai te ajudar, né, a estar treinando para aquela certificação, né? E aí você vai se sentir mais confiante na hora do exame, beleza? Tem outra do Vitor, né? Vitor Silva Souza dos Santos. Boa noite. Por que não tem. Não, opa, peraí. Para quem não tem muita noção desse mundo de certificados, existe algum caminho base que pode ser usado para adquirir conhecimento sobre esses certificados e onde estudar para as provas? Assim, primeiro ponto. Todos eles, todos os provedores geralmente têm como se fosse um portfólio. A Microsoft chama de Portified, alguma coisa Certified. Enfim, que você vai estar. É como se fosse um mapão, tem um mapão assim, aí tem tipo Data Analytics, aí tem todas as certificações que são daquela categoria. IA, aí tem todas as certificações que são daquela categoria. Business, não sei o quê. Microsoft 365, aí tem as categorias, né, referentes. E aí você consegue ficar mais focado. Mas assim, de início, né, por onde que você começa, é sempre pela certificação base. Ela vai te dar, tipo, o overview sobre tudo sobre aquela nuvem específica, né? Então, se você quer saber tudo sobre a Azure, você faz a Z900, que é um overview sobre toda a plataforma. E a AWS, respectivamente, enfim. Beleza, próximo ali é o Rogério, boa, obrigado. Gabriel, a Z900, DP900, DP700. Cara, se você é engenheiro de dados, essa trilha aí é perfeita, cara. Essa é a trilha do engenheiro de dados. É você começar ali pelos fundamentos de nuvem, depois você entra nos fundamentos de dados, e depois você entra na certificação nível 2, né? Que é Associate, focada em engenharia. Então você vai ver todos os, enfim, serviços, né? Stream, Databricks, Azure Data Lake, Fabric, né? E agora os módulos aí novos do que tem do Fabric, seria isso. E o Ian Bacana, disse ali Ronan. sim. Tenho uma pergunta do Vitor Hugo. Fica à vontade, Vitor, Vitor. pode falar, Vitor. Oi, boa noite.
A minha dúvida é a seguinte: em um cenário onde eu não tenho experiência de mercado, nunca trabalhei com dados, mas quero seguir essa área e tento tirar uma certificação. Até que ponto é interessante para mim, que não tenho experiência de mercado, é, é bom para eu tirar essa certificação e se isso me ajuda a conseguir ingressar na área ou se é interessante eu tirar essa certificação depois que já tiver inserido e ter mais noção e experiência. Não, perfeito, cara. Excelente pergunta. Excelente mesmo. Inclusive a dúvida é de muitas pessoas, né? Geralmente quando vai começar. Todo mundo bate aquele dilema do impostor, né? Nossa, agora eu sou certificado, mas eu não sei fazer isso aqui, eu não tenho certeza. Não sei se era pra mim, não sei se era o meu roteiro, não sei se era a certificação certa. Aí entra o seguinte ponto, né? A gente volta lá naquele dilema do estagiário, né? Eu tenho duas pessoas começando no mercado, as duas são do mesmo nível, só que tem uma que é certificada e outra que não é. E aí, para o recrutador, a que mais vai brilhar os olhos provavelmente vai ser a certificada, na grande maioria das vezes. Aí você vai dizer assim: poxa, mas eu tirei a certificação, mas eu não coloquei nada em prática. Se você seguiu os degraus corretos, você botou a mão em prática sim. Talvez você não colocou a mão no ambiente produtivo, mas você foi lá, criou um laboratório. Dentro dos laboratórios tem, subir numa VM, criando recurso tal, configurando tal política. Tem uma dica. Isso aqui você pode fazer em produção, isso aqui você não pode. Enfim, tem restrições. Então, mesmo que você seja um cara com zero de experiência de mercado, né? Lembrando que experiência de mercado é diferente de experiência ali prática, né? Eu posso ter experiência de prática sem ter nunca atuado no mercado, né? Diferente de outras carreiras, né? Como um engenheiro civil, ele nunca vai ter a experiência de construir uma ponte antes dele ser um engenheiro civil de fato, né? Em TI, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, né? Eu posso ter experiência de ter construído um pipeline que começa um dado, extrai, passa numa fonte, tananana, transforma esse dado e entrega num data lake a partir de um laboratório de um exame que eu fiz. Então, isso conta muito e muito mesmo em dezenas de entrevistas de quem, principalmente quem está começando no mercado, assim, é um diferencial grande e também até profissionais ali depois que querem dar uma acelerada na carreira, né? Deu para entender? Fechou? Beleza. Fechou. Obrigado. Tem mais alguma aí? Mais uma Acredito que perguntinha aí, não, acho que pessoal. o Bruno comentou ali no chat, né? Minha pergunta é parecida com a do Vitor. Acabei de iniciar no Vencer e gostaria de saber se faz sentido pensar em certificações, né? Ou quando seria a hora certa para começar a pensar. Acho que tu já, respondendo a do Vitor, acabou respondendo a do Bruno também, tá, Ronan? Não, perfeito.